8 de setembro, Dia Internacional da Alfabetização. Segundo a Unicef, o número de crianças e adolescentes no Brasil sem acesso à educação passou de 1 milhão e 100 mil em 2019 para 5 milhões em 2020, antes da pandemia. Desses, 41% têm entre 6 e 10 anos, justamente a faixa em que deveriam estar aprendendo a ler e escrever. Por essa ocasião, estamos aqui hoje com a professora Mariana Previtali de Rezende, e ela atua nessa área de alfabetização. Bom dia, Mariana. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Vamos falar sobre a defasagem da alfabetização no Brasil, que a taxa de alfabetização no Brasil, sem comparar com países da Europa ou países considerados de primeiro mundo, ela é mais baixa que a da Argentina, mais baixa que o Paraguai, que o México, que o Chile, que a Colômbia, que Costa Rica, Uruguai e Cuba. Por que você acha que a questão da alfabetização é tão destratada no país? Primeiramente, eu acho que não é valorizado, não dão a devida valorização para a alfabetização. Tem as questões também socioeconômicas, né, que é justamente também entrando nesse aspecto de valorizar a educação. Não valorizam a educação adequadamente, como deveriam, né? Então, não investem nisso, não investem em recursos, não investem em materiais, em profissionais para isso, né? Então, em salas de aula. Então, tudo isso acaba influenciando, né? E principalmente a alfabetização ela começa no ensino, na educação infantil, né? Já não é no ensino fundamental. E já tem um certo preconceito, né, na educação infantil, porque muitas pessoas acham que educação infantil é só brincar, né? E assim, tem o brincar, né, na educação infantil, mas a educação infantil ela tem um brincar com propósito. Sim. Né? Então, eu acho que essa desvalorização em todos os sentidos, né, tanto socioeconômicos quanto também dessa fase, né, de valorizar essa fase da educação infantil, influencia muito. Certo. Das levas que você está recebendo, você pega crianças você leciona para crianças de 1º a 5º ano. Né? Isso. Como está vindo essa aprendizagem do ensino infantil? Está bem defasado, bem fraco. Devido à pandemia também, esse isolamento social, a gente percebeu uma grande defasagem. As crianças estão chegando no ensino fundamental sem habilidades, né? Na hora de sentar o simples sentar numa cadeira, pegar num lápis, a socialização, a questão da socialização é bem complicado, né? Então, coisas básicas que era para ser desenvolvidas na educação infantil não chegaram no ensino fundamental. E isso vai influenciar negativamente na alfabetização, porque a alfabetização é um conjunto de coisas, né? Um conjunto de saberes e habilidades, não é ler e escrever, não está nisso, né? As pessoas têm essa ideia de pensar que a alfabetização é só ler e escrever, mas são várias questões emocionais, linguísticas, né? Tem a questão da fala da criança, das habilidades desenvolvidas na educação infantil, né? Então, tem vários fatores. O né? meio em que ela vive. O meio em que ela vive, principalmente também. Sim. E daí leva-se, inevitavelmente, ao método Paulo Freire, né? Que, como você disse, a alfabetização não é só aprender a ler e escrever. Exato. Ela está ligada a outras questões de aprendizagem, né? Que estão diretamente influenciadas ao meio que elas vivem, né? E, no caso, né, o meio que elas vivem é uma das maiores desigualdades do mundo. Você pode contar um pouco mais dessa diferença de aprendizagem em pessoas mais privilegiadas e as que não têm, as que são menos favorecidas, e como isso pode ter se agravado ou não durante a pandemia?
Quando a pessoa tem mais privilégios, ela tem mais acesso a recursos, né? E então esse acesso acaba facilitando muito na aprendizagem. Então, por exemplo, uma criança que tem acesso a computadores, né, a uma escola que tem recursos tecnológicos, recursos para viabilizar que a criança continue na escola, né, porque tem essa questão de você manter a criança na escola, né, também. E também tem toda uma questão assim em casa, na casa dessas crianças. Não falta nada para elas em relação à comida, higiene, né? Eu não vou falar a questão assim de a família é mais estruturada, porque muitas vezes a gente sabe que não é, né? Vai depender muito, não tem essa questão de classe social, digamos assim, né? Mas se tem uma estrutura melhor, vamos dizer, física mesmo, né? A criança tem conforto numa escola privada, tem conforto, e tudo isso influencia porque uma criança que não tem tanto recurso a essas coisas, a tecnologia, ao conforto, a higiene, a pessoa não ter uma família bem estruturada, né? Ela vai acabar influenciando negativamente. Porque como uma criança que não consegue almoçar, por exemplo, vai ter energia para aprender. Sim, ela só vai, que nem o Chaves, só vai pensar em comida na hora que ele aprender. Sim, então ela precisa de coisas básicas primeiro, né? Então você ter um lugar adequado para morar, você ter uma família, as pessoas que estão ao seu redor favorecerem tudo isso para você, né? Então, eu acho que em relação a crianças que têm acesso à escola privada e crianças que não têm acesso à escola privada, tem uma diferença muito grande por causa dessa acessibilidade, né? Então, a gente tem que pegar os extremos, né? Então, aquela criança que não tem o que comer, para aquela criança que tem o brinquedo que ela quer, comidinha na hora que quer, 3 babás para cuidar, né, para ajudar ali a fazer lição, e aquela criança que a mãe, o pai, ou se tem o pai, né, junto, não tem ninguém ali para ajudar ela a fazer lição, porque está trabalhando, ou porque não tem o pai junto ali. Então é bem complicado. Essa colocação dos dois extremos, né, põe abaixo qualquer tentativa em vão de justificar a tal da meritocracia, né? Talvez quem afirme isso não conheça, não tenha esse conhecimento do quanto é diferente, né, destoante as condições sociais no Brasil, numa mesma cidade como Valinhos, por exemplo, e queira justificar seus privilégios, né? Como que você pretende, dentro da sua área de atuação, tentar reverter isso? Porque o professor trabalha com uma utopia, né? Se ele não tiver a esperança de construir um amanhã melhor possível, um pouco melhor cada dia, né? Numa sala, salvar alguns lá, né? Como que você pretende usar o seu trabalho como você costuma trabalhar para que essa realidade mude um pouco? Você tem, primeiro, são questões, acho que, de princípios, né? Você tem que ter seus princípios. E o que eu acho que nós, professores, nós temos que fazer não é classificar alunos, primeiramente. Eu acho que você tem que tratar todos os alunos de forma igual. É a inclusão, né? Já entra também a inclusão. Sim. Então, você tem que ter um objetivo de ensinar, né, e preparar aquele aluno para a vida, mas sem classificar esse aluno, sem julgar, esse aqui não tem mais jeito. Não, tem jeito sim. Só que para aquele aluno, eu vou trabalhar daquele jeito, de acordo com a realidade dele, né? Porque não adianta eu falar, eu viver, eu tenho condições boas de vida. Então, não adianta eu pegar a minha realidade e querer jogar para eles. Sim. Entendeu? Eu tenho que trabalhar com a realidade que eles vivem. Tratar temas
que eles vivem, que eles se interessem e não desistir deles. Né? Eu acho que, como a gente estava conversando antes, esse negócio de pegar e falar, aquele ali não tem mais jeito. Tem jeito, sim. É que a gente tem que sair da nossa zona de conforto também. Sim. Né? Não, eu não estou falando assim, a culpa é só do professor, porque a gente sabe que tem todo um esquema por trás do professor, né? Por trás da escola. Né? Mas a gente não pode ter essa visão assim de classificar um aluno e já deixar ele de escanteio e já falar, eu vou trabalhar com esse grupinho aqui porque esse grupinho ainda tem jeito. A gente tem que incluir, então a gente tem que ver uma forma, sabe? Eu faço dessa forma, eu vejo assim o que dá para fazer com todos, né? Mas algumas questões mais específicas de cada aluno, trabalhar isso com eles, trabalhar essas questões específicas, sabe? Para tornar a vida deles menos dura, né? Porque a gente não é possível transformar a vida deles 100%, mas o professor ele tem grande influência. Claro. Principalmente nesses anos iniciais. Porque eles veem o professor como um herói. Eles veem o professor como um herói. Então, assim, nossa, eles sentem falta, eles perguntam por que faltou, eles querem saber o que fez no final de semana. Você gostou do meu desenho? São poucas coisas assim que fazem eles felizes, né? Que fazem eles se sentirem importantes. E eles dão essa importância pra gente. Tá. Né? Então, eles se espelham muito na gente. Então, a gente tem que ter essa noção de que eles se espelham na gente e a gente precisa dar o melhor para eles. E esse espelhamento, essa preocupação, me causou até surpresa e me fez pensar que talvez fosse originária de um possível impacto da vida mais distanciada dentro de casa. De tanto pai e mãe tendo que trabalhar o dia inteiro, às vezes mal vem o filho, às vezes o filho nem mora com o pai ou com a mãe, ou falta um dos dois, ou é com a avó. E quando devem ficar no celular ou alguma outra coisa, então a criança perde, de certa forma, a referência nessa realidade de neoliberalismo, né? Muito trabalho, tem que ser tudo muito rápido, não tem nem como né? estabelecer e está cuidando da criança, levando para a escola. Aí chega a vocês. E muitos desses adultos, muitos desses, né, nesses últimos anos, minimizaram, inclusive, o trabalho do professor, a importância. Sim. Que era dogmatizador, que era, né, entre outros, a classe de professores foi uma das mais, junto com a de jornalista, né, das mais desvalorizadas e hostilizadas nessa, né, justo nesse último desgoverno que está tendo. Você acha que a escola particular e a escola pública tratam o aluno de formas diferentes e, se sim, como tratam, em geral? Como a escola particular costuma tratar pedagogicamente o aluno e como uma escola pública costuma tratar? Bom, eu acho que vai depender também muito da escola, né, e da filosofia do caminho pedagógico que essa escola vai seguir. Né? Eu não diria que a escola trata de forma diferente os alunos, né? Mas assim, a realidade é bem diferente. É outra. Sim. A realidade é outra, com certeza é outra, assim. Em escola particular é uma bolha. Uma bolha. É uma bolha. Sim. Entendeu? Na escola pública você acaba vendo o que é a realidade mesmo. Você vê o espelho do desgoverno, né? Você vê a realidade daquela criança que vai para a escola para comer, aquela criança que vai para a escola sem uniforme, que recebe o uniforme do governo e é pouco, ou acaba rasgando, sujando, porque é criança, né? E só tem aquele uniforme, aí vai só com aquele uniforme rasgadinho, não tem outra roupa para ir para a escola. Então, assim, é uma realidade muito diferente. Né? Teoricamente, a escola tem que receber o aluno, né? E
lidar com essas realidades do aluno, ensinar de acordo com a realidade do aluno. E assim, eu não vou dizer que a escola pública, a escola particular trata melhor o aluno do que a escola pública. Como eu disse, vai depender muito de escola para escola, mas assim, a realidade de ambas são muito diferentes, não dá para comparar, sabe? Eu trabalhando numa escola particular e pública, deu para perceber muito isso, a realidade é destoante. Numa mesma região. Sim. Vamos agora um pouco para a parte técnica de alfabetização. Como você costuma abordar as crianças, né, para o ensino, que é o que praticamente vai determinar a aprendizagem de todas as outras coisas, né? A partir da alfabetização é que vem o aprendizado de todas as outras coisas. Mas como você aborda isso tecnicamente e como você está lidando com essa questão que você disse que já está vindo com um certo déficit do ensino infantil, né? Como você faz isso? Primeiro você tem que saber o que você faz uma avaliação diagnóstica, né? Então, primeiro você tem que saber o que o aluno já sabe. Então, você faz algumas perguntas, né, escritas ou orais mesmo, para saber o que aquela criança já sabe. Para aí, então, você trabalhar em cima do que aquela criança já sabe. Depois dessa pandemia, foi bem complicado, porque a gente, né, eu atualmente estou no primeiro ano do ensino fundamental. Então, eu tive que pegar muitos conceitos da educação infantil para trabalhar... Porque ainda não tinha sido... Exato, porque não tinha sido desenvolvido. É um crime um professor pegar e já querer ensinar uma coisa que a criança ainda não desenvolveu. É horrível. Eu já vi escolas, professores... Hoje em dia não vi muito, mas há uns anos atrás, assim, educação infantil já querer que a criança leia e escreva. Criança de 5 anos, 4 anos. É exigido muito e dado pouco. Entendeu? Então, assim, não dá para você exigir de uma criança que não teve educação infantil, ela já saber escrever, ela ter o tônus, né, para conseguir escrever, essa maturidade, coordenação motora, coordenação fina. Como você vai exigir que uma criança escreva se ela não desenvolveu, se não brincou? A questão da socialização também é muito importante, você aprender com o outro, né? As crianças aprendem muito com E como está essa questão da socialização? No começo foi muito difícil. Estão ansiosas, estão individualizadas? Crianças ansiosas, a questão da empatia também no começo, zero. Eles, né, tem toda uma questão de desenvolvimento também cognitivo, que no começo as crianças já são mais individualizadas, né? Já tem um certo egoísmo, né? E a educação vem para justamente coletivizar. Isso, sim, também vai depender, né, a escola e dentro de casa também, porque as pessoas têm que ter essa noção de que e perdeu muito essa noção também, que é escola e família, né? A comunidade escolar. Então, mas é na escola que educa, que aprende. Não é só na escola. Tem que ser em casa, nos lugares que a criança frequenta, né? Então, e assim, a mídia também não está ajudando em nada. Essa questão do TikTok, tem crianças que têm acesso a TikTok, assim, que, nossa, o TikTok seria uma ferramenta muito legal se estivesse sendo monitorada, né? E se estivesse sendo usado para fins pedagógicos, lúdicos. Só que, assim, crianças tendo acesso a conteúdo adulto. E nesse comecinho desse desenvolvimento, né, físico, cognitivo, psicológico, como que fica uma criança que já vê conteúdo adulto? Sendo que era para ela estar aprendendo letras, valores, né? E isso é bem comum? Muito comum. Criança assistindo Pantanal, entre outras coisas. Exato. Então, assim, mas primeiro é isso. Então, você vê o que a criança já sabe, trabalha em cima disso. Tive que pegar alguns conceitos, né, da educação infantil,
desenvolvi com eles até eles conseguirem, né? Óbvio que não dá para ser todos, né? Mas os principais, assim. E aí depois começou o conteúdo de primeiro ano. E sempre estimulando também o brincar também, que no primeiro ano também é muito importante. Jogos. E se eles já estão vindo com essa defasagem do ensino infantil e provavelmente do meio da família deles, né? E ainda não leem, não escrevem, você concorda que a referência que eles têm é talvez das pessoas que falam em volta dela. Então, talvez que ela escuta falar errado, Sim. ou fala de uma maneira, ela vai reproduzir aquilo, falando primeiramente, ela não sabe escrever ainda, nem ler, né? E se lê o que elas leem, Exato, né? Se leem, né? Hoje se tem está muito acesso mais a audiovisual do que a leitura em si, né? Você acha que a defasagem da leitura, do parar para ler, em detrimento do entretenimento audiovisual, pode contribuir para essa questão da ansiedade? Com certeza. Tá. Eles não conseguem, na verdade, até adulto a gente vê isso. Né? Que ninguém mais consegue parar meia hora para ler, sabe? A questão, lá na sala a gente faz alguns minutinhos de meditação com as crianças. E assim, no começo era impossível. Era impossível. Eles não conseguiam. Monge tibetano, eles não conseguiam. Sabe, essa questão do imaginar. Para eles, essa questão do imaginar é muito complicado. Assim, já melhorou bastante do que estava. Mas no começo, essa questão do. Eu vou. Que nem na meditação falando, imagine que você está numa casinha de chocolate. Para eles não conseguiam visualizar. A criança não tinha abstração. De repente, sei lá, criança talvez fosse imaginativa, né? Em algum momento da história. É normal, né? Você imaginar, né? Você é um super-herói, por exemplo. Mas imaginar, né? Sim, porque não teve estímulos para isso. Né? A escola tem um papel muito importante também de ajudar nesses estímulos, a família, as pessoas, e não teve estímulo para a criança ter esse momento assim para brincar. Então, que nem a gente vê muitas crianças também que têm recursos, por exemplo, fazendo um monte de curso e não tendo tempo para brincar. Às vezes não é só o recurso, né? É como esse recurso é colocado, Exato. de qual maneira, né? A criança precisa brincar, é isso. Mas não vai aprender? Tem como aprender brincando. Sim. Com jogos, é lógico, você não vai dar um joguinho de 2 anos de idade para uma criança de 7. Por isso que tem classificação, né? De idade e tudo. Então, jogos, brincadeiras antigas, né? Recuperar essas tradições, né? Algumas tradições é importante. Sim. Sabe, essas cantigas de roda. É muito difícil ver isso, Sim. né? Todos os sintomas sociais que a gente falou até agora só reforçam a importância do professor. Sim. Mas por que você acha que, não só hoje, mas ao longo da história, né, o salário já é pecha de piada há muito tempo o professor no Brasil. Né? Mas parece que nos últimos anos tem piorado, ao invés de melhorar. Por que você acha que vocês são tão alvo de cada governo, independente de partido, principalmente do atual? E por que o professor carrega isso? O Brasil desvaloriza tanto o professor? Eu acho que já começa das ações públicas, né? Tipo, do governo. Já começa aí. A valorização que o governo dá para a educação. Tá. Saúde e educação, segurança era para estar prioridade, mas não estão. Foi muito difícil ver um governo que teve como prioridade essas questões. Então, com certeza já começa aí. E isso reflete no pensamento das pessoas, na valorização que as pessoas dão para o professor. Então, se os governantes não valorizam, não priorizam a educação, o que você espera das pessoas? Sim. Um gado analfabeto, um gado que vote em qualquer um. Exato. Né? É muito melhor para os governantes, pessoas ignorantes, né? É isso. É isso. Já
encaminhando para as últimas perguntas. Ok. A próxima é sobre a questão, a gente falou sobre várias dificuldades e aspectos que estão impactando na atual vida das crianças, né? E tem a questão digital. Você está digitando no celular, você tem a opção de que complete a palavra. A gente está falando de crianças que nem você falou, ainda não tem qual o termo que você usou? Tônus, coordenação motora. Disso. Você acha que isso daqui está ficando obsoleto? Papel, caneta, giz de cera, que é elas para pegarem, né? Sim. Essa questão de trabalhar texturas também já com eles. Com massinha, tudo essas coisas. Tinta. Como que está essa parte de coordenação motora e qual a influência do meio digital nisso? Está sendo... Porque talvez elas passam mais tempo com uma tela, no celular, né? Mesmo, né, pais que ainda controlam, a maioria talvez não controla. E como vai ficar essa parte aqui de escrita manual, né? O desenvolvimento manual da coordenação delas. A questão digital ajuda talvez no acesso a informações, algumas informações sim. que poderiam ser tal, mas como influencia nessa questão manual da coordenação delas? Essa questão, como eu falei, né, a tecnologia ela é um ótimo recurso, só que você tem que saber usá-la com sabedoria, né? E que nem a criança, ela pode sim ter acesso. Deve ter acesso à tecnologia, ainda mais na era que a gente vive. É impossível você falar, não, você não vai usar computador, celular, na época que a gente vive. Né? É fazer uma bolha também. Só que é o que você falou, essa questão do monitoramento. Teria que ter um monitoramento. Então, a criança ela não pode passar mais... Na verdade, ninguém, né? Passar mais tempo na frente de uma tela... do que lendo, escrevendo, brincando. Criança tem que brincar, né? Não é a primeira vez que eu falo isso aqui, mas, tipo, é isso. Criança tem que brincar e isso vai interferir, né? Essa questão de ficar na tela, essa coisa digital. Que nem tem criança que, por exemplo, vai buscar as coisas no YouTube, nem digita, tem a opção do microfone. Né, que a criança aperta ali no microfoninho, ela fala o que quer ver o vídeo. Nem digita mais. Não tem mais. Não tem. Já tem essa opção, assim, na barra de pesquisa, é o microfone. Então, é só aperta, assim, o microfone e fala, Mundo Bita. Vai lá, Mundo Bita. Aparece um monte de coisa no Mundo Bita. Então, a criança, ela vai... A questão, assim, da questão motora dela vai influenciar muito de forma negativa. Não vai mais ter esses desenvolvimentos motores, sabe? E também essa questão da ansiedade também. É tudo muito rápido hoje em dia. Então, tudo muito rápido e muito espetacular, mágico. Né? Isso, então é tudo muito rápido. Então, por exemplo, não vai ter mais aquela coisa de digitar, de escrever, né? Você escrever, criar um negócio. Você pesquisar alguma coisa no livro, ninguém hoje em dia faz mais isso. De você ir numa biblioteca ou você pegar um livro que você tem na sua casa e procurar o que você tem interesse ou que você precisa ver para fazer um trabalho, para você pensar, né, fazer um resumo e depois escrever. Porque hoje em dia está tudo muito mastigado. Você vê resumo de tudo. Tá. Você vê resumo Narrado. de tudo. Né? Só falta a pessoa te dar a resposta ali, assim. Você não precisa mais pensar. Então isso é muito ruim. Para o desenvolvimento, né, da aprendizagem no cognitivo. A pessoa não sabe mais pensar as coisas. É uma ordem impositiva a uma ferramenta tecnológica que, um passo de mágica, vai te apresentar todas as suas ordens ali, né, na sua frente. E isso vai afetar muito na vida da criança. Porque aí, no momento ali que ela precisa pensar, por exemplo... Lidar com a realidade. De lidar com a realidade, nossa, que jeito que ela vai raciocinar, planejar, fazer estratégias, se tudo ali ela tem na hora, como que vai fazer? Sim. E aí, para encerrar, Mariana, agradecendo já a sua presença, sua disponibilidade para vir compartilhar seus conhecimentos. Qual é a motivação que você tem
acordando todo dia para lecionar, mesmo com todos esses problemas, essas coisas desfavoráveis que a gente citou, essa luta, da onde vem a coragem do professor e da sua especificamente? Eu acho que você já falou, que é a esperança, né? De melhorar a vida sabe, você fazer o possível para tornar a vida dos alunos melhor possível do que dentro do seu limite, né? E assim, eu tenho isso, né, de o que eu posso fazer, eu vou fazer, né? Porque eu tenho essa esperança, eu tenho essa expectativa de vai melhorar, tenho que fazer. Sim. E a gente tem, sabe, é isso, tem que ser motivado, você tem que ter essa esperança, porque se você não tem, você não levanta, né? Sim. Eu acho que isso é para tudo, né? E é isso. E você tem um objetivo, né? Eu quero transformar aquela vida, porque o professor transforma. Transforma, exatamente. O professor transforma. E pode transformar tanto de forma positiva quanto negativa. Aí já vai depender do... Sim, com certeza. Essa foi a professora Mariana Previtali de Rezende. Valorize o professor. Jornal Terceira Visão, conectado com você.